vocês, tá? A Daiane, ela é consultora de recursos humanos e negócios, ela é formada em gestão de recursos humanos, MBA em gestão empresarial e especialista em perfis comportamentais. Como eu mencionei no início, a Dai, ela faz toda a parte para nós dessa consultoria, né? Então, agora passo oficialmente a palavra para a Dai, para ela iniciar, então, o nosso workshop. E se vocês tiverem alguma pergunta, no meio do caminho, quiserem levantar a mãozinha ali, se ela estiver falando, para a gente conseguir responder mais pontualmente, vocês ou coloca no chat ali que a gente vai acompanhando, tá bom? Isso aí. Então, boa tarde oficialmente, né, pessoal? Prazer estar aqui falando para vocês, para esse segmento que eu tenho tanto apreço. A gastronomia tem todo o meu coração. Antes da minha trajetória de gestão de pessoas, de consultoria, eu já vim de sistema para restaurantes, então eu vivia em restaurantes onde eu entrava eu comia. Era ótimo. E depois eu abri uma açaiteria delivery também, antes de ir embora aqui do Sul, sou gaúcha, atualmente morando em Santa Catarina. Trabalho, então, com toda essa questão de gestão de pessoas, com recrutamento e seleção, com análise de perfil comportamental, análise de sabotadores internos, com mentoria, com consultoria, enfim, todo o esqueleto de implantação de gestão de pessoas para uma empresa, que independe de ter 1 ou 100 colaboradores, né? A gestão de pessoas, ela precisa ser feita de qualquer forma. Então, eu sempre digo que se tem desafio com pessoas, podem me chamar. Me sigam no Insta, @daidoRH, meio parada nas postagens, porque quando a gente é eu presa, né, que eu digo, a gente, eu trabalho, eu posto. Então, acho que já estou precisando de uma consultoria de marketing para estar mais presente nas redes. Mas volta e meia eu posto algum conteúdo, alguma dica lá, então é interessante. Certo, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Camila, se tu puder fazer a gestão aí de perguntas, chat, enfim, porque daí eu não vou ver vocês, tá? Mas tô ouvindo. Pode deixar, combinado. E aí, no final, a gente deixa uns minutinhos para pergunta também. Só me sinalizem se vocês estão vendo a minha tela. Sim. Sim? Então, gente, para introduzir esse assunto, gerenciamento de conflitos, né? Que coisa complexa. Para gerir conflitos, a gente precisa gerir pessoas, e não é um desafio fácil gerir pessoas, porque cada pessoa é uma pessoa. E como eu sempre brinco, a gente nunca sabe se pega pelo pé ou pela cabeça, né? Dependendo da pessoa, dependendo do dia. Quando a gente fala de conflito, a gente sempre pensa que conflito é uma coisa negativa, mas venho dizer para vocês que não, que conflito é uma coisa positiva. Daí como assim conflito é positivo? O conflito, na verdade, ele é uma divergência de opiniões, é uma divergência de ideias, de sugestões, talvez, e isso não é um problema, né? São pessoas pensando de formas diferentes. Para que a gente saia da mesmice, talvez, para que a gente possa inovar, possa usar de alguma forma na empresa. O problema, então, não é o conflito, o problema é o confronto, é a briga, é o desrespeito que muitas vezes esse conflito traz junto com ele. Se a gente não tivesse conflitos, muitas empresas não sairiam do lugar, muitas empresas não cresceriam, porque é no conflito, é nessa divergência de ideias que surgem coisas novas, que a gente cresce, que a gente inova, mas isso não pode resultar em problemas, em briga, em desrespeito. Aí é que está o problema dos conflitos. E por que hoje o meu foco vai ser gerenciamento de conflitos baseado em perfis comportamentais, como vocês já podem ver o spoilerzinho na tela? Porque quando a gente entende de gente, quando a gente entende de perfis comportamentais, a gente entende qual é a melhor forma de lidar com cada pessoa e, consequentemente, evitar conflitos ou resolver conflitos. Vou usar o termo conflitos, né? Mas combates, embates, brigas. A gente evita e resolve quando eles acontecem. Então, vamos lá. Eu quero que vocês pensem agora na pessoa mais difícil que vocês conhecem. A pessoa mais difícil de conviver que vocês conhecem. 1 segundo, imagino que não seja difícil de pensar nisso. E agora, pensem no porquê. Por que é difícil de conviver com essa pessoa? Porque ela é muito grossa? Que ela fala demais, ela parece que quer ser sempre o centro das atenções? Porque ela é muito emotiva, porque a gente tem que tomar cuidado com qualquer coisa que vai falar para ela que pode magoar, que pode frustrar? Ou porque ela é crítica demais e parece que está sempre achando defeito em tudo? Aposto que a pessoa que vocês pensaram se identifica em alguns desses post-its. Eu até vou minimizar minha tela aqui porque eu quero ver.
Quem pensou numa pessoa, a pessoa se identifica com isso? Façam um ok, mostrem a tela aí, ou sei lá, digitem no chat que eu tô cuidando. Sim, imaginei. Sempre dá certo. Então, gente, voltaram a ver minha tela? Sim. Por quê? Esses post-its, eles nos traduzem, de certa forma, a grosso modo falando, os 4 perfis comportamentais que a gente tem. E aí, o segredo que eu vou trazer para vocês hoje, para evitar conflitos, embates e para resolver eles da forma mais fácil, é conhecer perfis comportamentais e aprender a lidar com cada um deles. Claro que aqui vai ser uma passagem breve, porque o nosso tempo é um pouco curto, mas já vai trazer um panorama e vocês vão entender algumas coisas. E vão pensando nas equipes de vocês, na família também, né? Nem sempre é só na equipe que a gente tem esse tipo de situação, muito pelo contrário, né? Tem em todos os setores da vida pessoas que têm conflitos, seja com a gente ou entre si. Então, vão pensando nas situações, nessas pessoas, nos conflitos, nos confrontos e vão tentando identificar. Só para dar uma introduzidinha muito básica, não é de hoje que se estuda comportamento humano, isso todo mundo sabe. Veio lá dos gregos, filósofos antigos, enfim, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar na questão de pessoas de fogo, de ar, de água, de terra. Outra nomenclatura bem comum também é colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. Às vezes a gente nem sabe o que é, mas já ouviu falar a palavra, né? E aí, esses estudos foram sendo aprimorados conforme o tempo foi passando, e eles foram trazendo outras nomenclaturas para os perfis e mais detalhes também. Até que chegou este abençoado ser humano, que é o Marston, que ele trouxe o DISC, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar no teste DISC, que seria dominância, influência, estabilidade e conformidade. Então, desde sempre, eles dizem que a gente, como se pudesse dividir as pessoas em 4 grandes perfis, que são esses nomezinhos aí que vocês estão vendo, essas 4 linhas. A questão é, todos nós temos um pouquinho dos 4 perfis, todos temos. Mas, via de regra, algum perfil se sobressai do que o outro. E cada perfil tem uma forma melhor tem uma forma de pensar, tem uma forma de agir, tem uma forma de se comunicar, tem uma forma de se relacionar, tem uma forma de entender os feedbacks, tem uma forma de entender as tarefas, tem uma forma de delegar as tarefas e tem uma forma de realizar as tarefas. Então, quando a gente conhece um pouco de perfil, fica um pouco mais fácil de ler e de conduzir as pessoas. E essa é uma tarefa muito importante, uma missão muito importante de quem é líder, de quem é empresário. Por quê? Porque a gente precisa saber lidar com essas pessoas para extrair o máximo delas dentro da nossa empresa. Que, afinal de contas, é para isso que elas estão ali, né? Para trazer produtividade para todo mundo crescer junto. Então, por que o Marston revolucionou esse rolê dos perfis? Porque ele criou o primeiro teste para dizer, eu sou do perfil tal, fulano é do perfil tal. Ele também foi o cara que criou o polígrafo, lembram aquele negócio que via se a pessoa estava mentindo ou não? Então foi ele que criou. Muito estudioso e tal. Depois veio o John Geyer, que trouxe outras nomenclaturas, que é as que eu particularmente prefiro, que é o executor, comunicador, planejador e analista, porque eu acho que a palavra em si traz um pouco mais do que cada um é. Essas palavras aqui dizem um pouco mais do que essas, na minha opinião. Mas, quando a gente está falando de executor, de colérico, de dominante, é a mesma coisa, certo? Alguma dúvida até aqui? Se tiver, me interrompa, certo? Vou continuar então. Agora, a gente vai partir para os perfis em si, para cada um deles. Agora eu quero que vocês pensem em pessoas que sejam desse perfil conforme eu for falando, tá? Porque depois vai ficar mais fácil de lembrar. O executor é minha mulher. O perfil X é a pessoa tal que trabalha comigo. Aí fica mais fácil de vocês associarem. Se alguém se identificar com algum perfil também, me sinaliza. Começando pelos executores. Eu vou falar no masculino executor porque eu estou falando do perfil, certo? Qual a palavra-chave do executor é resultado, porque o foco dele é nas tarefas, ou seja, já dou um spoiler dos outros perfis, quem foca em tarefas não foca em pessoas. Então, o foco dos executores, a palavra-chave deles é resultado, eles fazem tudo para buscar resultado. Consequentemente, acaba sendo um perfil muito ativo,
muito dinâmico, muito prático, muito ágil, que faz acontecer, que tende a ser muito competitivo, muito objetivo, valoriza muito a autonomia e os desafios. Daí quer dizer que toda pessoa que é executora tem todas essas características? Não. É uma tendência de comportamento. Não quer dizer que tudo que está escrito aqui é regra, mas a maioria das características geralmente se encaixa nas pessoas que têm esse perfil predominante. Por que essa pessoa é tudo isso? Por que ela é prática? Por que ela é ágil? Por que ela faz acontecer? Porque ela quer resultado. O negócio dela é tarefa, é objetivo. Todo perfil tem um superpoder. O superpoder do executor é enxergar o todo. Eles têm uma visão, assim, a gente brinca que é uma visão de drone, é como se eles conseguissem enxergar a floresta inteira de cima. E eles têm um superpoder também de realizar, eles são ótimos realizadores, de tirar as coisas do papel, de fazer realmente acontecer. Mas, assim como todo perfil tem um superpoder, também tem o alerta vermelho. Os executores, via de regra, são diretos demais e tendem a ser muito impacientes. Então, às vezes, os executores eles são tidos como coração de gelo. São tidos como aquele perfil que não tem coração. É uma mentira isso, viu, gente? Mas por que eles são tidos assim? Porque eles realmente são muito diretos. Porque, de novo, a palavrinha-chave dele lá é o resultado. O foco dele é tarefas, não é pessoas. E ele está focado no resultado. Então, o negócio ele é resultado, é agilidade, ele é direto e reto. Ele dá uma ordem e sai andando. Às vezes a pessoa nem entende, às vezes a pessoa percebe como uma patada, mas ele só está sendo direto. Ele não está sendo grosseiro, mas às vezes ele acaba sendo grosseiro sem nem perceber. Quero saber quem está se identificando com isso aí. Dicas, então. Para quem é deste perfil, temos a barrinha, né? De um lado, a dica para quem é do perfil, e do outro lado, dica para quem lida com este perfil. Dica para quem tem esse perfil é, filtro. Tenha um filtro. Por quê? Lembrem-se que vocês, executores, têm a visão do todo. Muitas pessoas não têm essa visão. Então, aquilo que vocês acham que é óbvio para vocês, para outra pessoa não é óbvio. Então, precisa falar, precisa explicar. E também vocês têm que entender que muitas pessoas não são práticas como vocês. Não são ágeis como vocês, que elas têm o tempo delas, que não é o mesmo tempo de vocês. Então, podem ter muito mais filtro na fala, na hora de passar um feedback, na hora de passar uma ordem. Tem pessoas que precisam de uma riqueza de detalhes muito maior na hora que vocês estão explicando, estão delegando uma tarefa, estão dando um feedback. Assim como tem pessoas que não, que vão ser práticas igual vocês, executores, e que pode ser um feedback mais rápido, mais direto. Outras pessoas têm que ter um pouco mais de rodeio, e a gente vai chegar nessas pessoas depois, de outros perfis. Essa é a dica para os executores. E a dica para quem lida com executores no seu dia a dia é: tenha um foco e objetivo. O executor ele é muito ágil, ele não tem muita paciência para ficar de enrolação, então sejam o mais objetivos possível. E o coraçãozinho partido é o quê? Não leve para o coração o que um executor disser para vocês, porque ele não tem foco em pessoas, então ele vai falar do jeito que vier melhor na cabeça dele, e para ele está tudo certo. Dali a 5 minutos ele não lembra mais. E para vocês, às vezes, vocês podem ficar um mês ruminando um feedback torto que um gestor ou que um colega deu para vocês, e ele nem lembra mais, porque para ele só está focando no resultado. Exemplo, fulano está fazendo um hambúrguer, a montagem desse hambúrguer ficou horrorosa, vai fazer de novo. Dependendo da pessoa, ela vai entrar por uma vida, ela vai, tá, realmente ficou ruim mesmo, fiz correndo, vou fazer melhor. Outra pessoa, ela vai se lamentar por aquele feedback um mês inteiro. Então, é ter um pouquinho mais de filtro na fala, ter um pouquinho mais de jeito, principalmente dependendo de com quem se está falando. Se é também o executor direto e reto, beleza. Se não é, luzinha vermelha. Conhecem pessoas desse perfil? A Luciana se identificou com o perfil. E aproveitando que acabaram entrando algumas pessoas agora por último, pessoal, a Day, ela está falando que cada pessoa tem um perfil. E entendendo qual é esse perfil, tu consegue saber lidar melhor com essa pessoa, né, Day? Mais ou menos aí. Exatamente, sejam bem-vindos, quem chegou agora. Estamos falando de perfis comportamentais, de como lidar com cada um deles para evitar confrontos, conflitos e para lidar melhor quando eles já aconteceram. Faz sentido os executores? Alguém aí se identifica com o perfil executor? Alexandre, corajoso. Eu não sou, mas eu reconheço. Meu marido é um executor total. André, olha aí, mais uma executora, isso aí. Existe muita tendência de empresários terem o perfil executor mais alto, viu? Primeiro, porque eles não aguentam o chefe, daí eles têm que acabar sendo o chefe deles mesmos. E segundo, porque tem a proatividade, né? Então, assim, todos os perfis, reforçando, tem uma parte boa e uma parte não tão boa.
né? Todos os perfis são bons para determinadas situações e não são tão bons para determinadas outras situações. E aí vocês vão pensando no time de vocês e nas tarefas que eles estão executando. Os executores, eles são ótimos para algumas tarefas, para dar à frente, para fazer acontecer. Agora, para tarefas que precisam de muita minúcia, de muito cuidado, de muito detalhe, não é a melhor pessoa, porque eles não têm muita paciência para isso. Tô certo ou tô errado, executores? Acho que o executor tem muita dificuldade de delegar, né? E aí, Muitas vezes, sim. abraçando tudo e acaba centralizando e, sei lá, de repente até evitando de surgir lideranças na empresa, né? Muitas vezes, os executores centralizam por alguns motivos específicos. O primeiro deles é achar que vai fazer melhor que os outros, vai fazer mais rápido que os outros, e muitas vezes eles até podem fazer melhor e mais rápido, de fato, às vezes não. Mas às vezes também é por não ter paciência, porque o executor é assim, ó, tira essa caixa daqui e leva para lá. Se em 3 segundos tu não fez, ele vai levantar e vai fazer. Então, é muito essa questão de respeitar o tempo, né, do executor e dos outros também, que muitas vezes é um desafio. Seguir para o próximo perfil. Quem não se identificou, calma, que tem mais 3. Estão vendo minha tela? Sim. Uhum. Vamos ao próximo perfil. Comunicador. Palavra-chave do comunicador é conexão. Conexão com o quê? Com gente, com pessoas. Porque o foco deles são pessoas, eles amam se conectar. Então, consequentemente, eles não estão focados em resultados, não estão focados em tarefas, eles estão focados em se conectar e em pessoas. Por isso, geralmente são pessoas extrovertidas, falantes, que se adaptam ao ambiente, que são mais criativas, mais informais, mais ativas, valorizam muito a liberdade e o reconhecimento. Por quê? O reconhecimento mostra que a conexão está forte, a conexão com as pessoas está forte, isso para eles é importante. Os comunicadores têm como superpoder ler pessoas e influenciar. Aqui, influenciar é um verbo neutro, tá, gente? Influenciar pode ser para o bem, pode ser para o mal. Então, a gente está falando de uma forma neutra. E por que eles sabem ler pessoas? Porque eles é como se eles viessem com esse chip implantado de fábrica de ler as pessoas, porque eles querem se conectar com elas. Então, a gente sempre brinca que os comunicadores, eles te conhecem, eles sabem a música que tu gosta e eles cantam a música para ti. Porque realmente eles têm esse dom de persuadir, de envolver. Dificilmente o comunicador ele passa despercebido na multidão. Dificilmente é o perfil que vai chegar num evento, numa reunião e ninguém vai ver. Porque ele chega falando, ele conversa com as pessoas, ele chama atenção para ele. E aí, o alerta vermelho é o quê? Para que os comunicadores cuidem a questão de validação. Porque muitas vezes eles precisam ser validados o tempo inteiro. Ah, tu é bom, tu é melhor, tu é meu amigo. Sabe aquela coisa assim de ter que estar sempre sendo validado? Vocês devem conhecer alguém assim. E aí isso às vezes é incomodativo. Então aqui eu trago uma outra questão para vocês que é, nós temos 4 perfis e cada um desses perfis ele pode estar no recurso ou na dor. Quando ele está na dor, é como se o lado não tão bom estivesse predominando. E quando ele está no recurso, ele está usando tudo aquilo que ele tem de bom. Então, o comunicador no recurso, ele se conecta, ele é extrovertido, ele anima o ambiente, ele traz ideias novas, ele geralmente é muito criativo, ele gosta de coisas diferentes. Às vezes ele cansa de estar fazendo a mesma coisa. Não são pessoas muito adequadas para tarefas muito repetitivas, para tarefas que precisam de muito foco. Essa é outra palavrinha que está ali na alerta vermelho. Como eles gostam muito de se conectar com pessoas, eles não são muito focados. Para eles é difícil se manter numa coisa só. Então, se eles estão aqui fazendo um relatório muito importante e passa alguém conversando, eles vão prestar atenção na conversa, porque eles são focados em pessoas, não em tarefas. Percebem a diferença? Então, os comunicadores, eles se dão muito melhor, por exemplo, no atendimento, até num caixa que tu vai ter um atendimento com as pessoas, não lá num financeiro, numa contabilidade, num setor de compras, talvez, que é um pouco mais restrito, enfim. E outra palavrinha que tá ali é que eles não gostam muito de ouvir não. Então, para os comunicadores, é difícil para eles falar não também, porque é por isso que ele às vezes é meio adaptável, porque ele não quer deixar de pertencer. Para o comunicador é importante pertencer ao grupo. Então, às vezes, ele pode ser um pouco adaptável, um pouco flexível, ele não sabe dizer não, para ele é difícil, ele tem medo de perder o amigo. Então, muitas vezes, dentro da equipe, o comunicador é aquela pessoa que vai engajar, que vai unir o time, mas que talvez não tenha tanto foco nas tarefas específicas. Então, vão pensando na equipe de vocês aí quem é o ou a comunicadora.
Dicas para quem é comunicador. A setinha do end ali do final é para falar de acabativo. Por quê? Os comunicadores, como eles são muito... Eles gostam de inovação, eles gostam de coisa diferente, eles gostam de estar sempre se conectando. Às vezes eles começam uma tarefa e não terminam, eles finalizam, não finalizam e partem para outra porque eles querem novidade, eles querem outra coisa. Os comunicadores são aquelas pessoas que se trabalham em um lugar muito restrito, eles estão sempre no cafezinho ou indo no banheiro para cruzar com alguém e conversar com essa pessoa. Então, eles têm muita dificuldade de foco e acabativo. Então, a dica para os comunicadores é comecem uma coisa e terminem, se aquilo for realmente importante, né? Não deixem para depois. A estrelinha é o quê? Tentem não ser o centro das atenções o tempo inteiro, porque o comunicador na dor, ele acaba, às vezes, se tornando uma pessoa chata, inconveniente, só ele quer falar, só ele quer se mostrar, só ele quer ser visto, só ele quer ser validado. Então, os comunicadores têm que cuidar um pouco com isso. E a dica para quem convive com os comunicadores é: reconheçam eles, valorizem eles, porque eles valorizam muitas pessoas, então valorizem eles também. O comunicador é aquela pessoa que, se toda a equipe sai para almoçar e ele não é convidado, ele fica triste. Então, valorizem os comunicadores. Quem aí conhece algum comunicador? Ou quem é comunicador? Michele, Márcia. Eu sou suspeita, né, gente? Porque eu sou comunicadora, eu amo esse perfil. Então, é uma comunicadora que fala para vocês aqui. Gente, e assim, ó, tem pessoas que me dizem, ai, Dai, mas eu não posso dar no perfil lá que é comunicador, né, no teste de perfil, ai, Dai, mas eu não gosto de falar em público, gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? O comunicador, ele gosta de se comunicar, não quer dizer que ele saiba se comunicar, são coisas diferentes, tá? O comunicador, ele gosta de se conectar, ele gosta de gente. Não quer dizer que ele vá subir num palco e falar para 1000 pessoas super desinibidamente, não é a mesma coisa, tá? Então, isso às vezes causa algum conflitinho. Seguimos. Próximo perfil. Planejadores. Planejador também é um perfil maravilhoso. A palavra-chave dos planejadores é estabilidade. Por quê? O foco deles é segurança. Então, eles gostam de estabilidade e segurança. Consequentemente, são pessoas que têm mais empatia, que tendem a ser bons ouvintes, é um perfil mais calmo, mais introspectivo, mais prudente, mais acolhedor, que valoriza muito a harmonia, que valoriza a rotina e planejamento. Por quê? Novamente, todas essas características fazem os planejadores alcançarem a sua palavra-chave, que é estabilidade, que é segurança. Então, por que eles gostam de rotina e planejamento? Porque isso traz previsibilidade. Os comunicadores, lá, eles não gostam de rotina. Cada dia, para eles, pode ser uma coisa diferente que eles vão ficar bem felizes. Os planejadores, eles precisam de rotina, porque aquilo traz segurança para eles. São pessoas que têm o superpoder da empatia. Ninguém se coloca no lugar dos outros como os planejadores. Inclusive, até demais. Porque muitas vezes o planejador acaba priorizando os outros e não prioriza a si próprio. Então, essa é uma questão bem importante para os planejadores. E eles também têm o superpoder de planejar. O que é o planejar? É fazer algo com início, meio e fim. Consequentemente, por eles precisarem desse planejamento, de ter algo seguro, às vezes eles demoram um pouco mais para entregar, algo que um executor sairia atropelando e fazendo. Então, aqui a gente já começa a pegar algumas diferenças de comportamento e entender o porquê de algumas questões em algumas relações. Por exemplo, se a gente tem lá o executor, o Alexandre, lá deu uma ordem para alguém do time dele que é planejador, e esse planejador está pensando como é que ele vai executar, o Alexandre já foi lá e já fez. Então, são essas diferenças de time, né, de tempo que cada um precisa ter. A luz vermelha do planejador é o seguinte: ele trava quando acontece algum imprevisto. Por quê? Porque sai da estabilidade, tira ele da segurança e da zona de conforto dele. Ele não gosta, ele trava, ele dá a tela azul. Odeia conflitos como mais do que qualquer outro perfil. O planejador, ele odeia conflitos, ele não entra em conflitos. E, consequentemente, o que acontece? O planejador é o engolidor de mágoas. Por quê? Ah, não vou falar para não me expor. Ah, não vou falar para não gerar conflito. Ah, não vou falar para não magoar. Ah, não vou. E aí o baldinho dele vai explodindo. E aí o planejador é aquela pessoa que vai embora da empresa, pega a bolsa e vai embora, que não sabe nem por que ele foi embora.
Se não sei se já aconteceu com algum de vocês, talvez tenha acontecido, porque eles não falam, eles não entram em conflitos e, consequentemente, eles vão guardando aquilo para não ter confronto. E muitas vezes as pessoas no time podem acabar se sobrepondo sobre os planejadores. Então, muitas vezes a gente, enquanto empregador, né, enquanto líder, tem que prestar atenção, porque às vezes nos planejadores a gente tem um baita do potencial de uma pessoa que não se expõe. Porque, claro que a gente acaba percebendo mais quem se expõe, né? E às vezes o planejador tem um baita potencial, tem um monte de ideia boa, mas ele não se expõe. Então, fiquem de olho nos planejadores, né? Os planejadores precisam ter uma gestão mais próxima, precisam ter mais reuniões de feedback, por exemplo, para vocês entenderem o que está acontecendo com eles, o que eles estão pensando, como é que está o relacionamento com a equipe. Por quê? Os colaboradores executores, eles vão falar na lata, se eles não gostarem, eles vão te chamar no canto, olha aqui, dono, eu não gostei disso aqui, daquilo ali, para mim tá ruim, para mim não sei o quê. Os comunicadores, eles vão falar de uma forma amigável, mas eles acabam falando também, os planejadores, eles vão guardar. Então, tem que ter um pouquinho mais de olho clínico com eles. Consequentemente, por eles gostarem de estabilidade, de segurança, eles não gostam de improviso e não gostam de correr riscos. Por quê? Tudo isso tira ele da estabilidade, da segurança dele. Diferente lá dos executores. Os executores, eles adoram correr risco. Eles gostam de desafio, isso move eles. Os planejadores não gostam de correr risco. Dicas, então. Para quem tem o perfil planejador. Pessoal, quem é planejador tem que dar o primeiro passo. Porque muitas vezes o planejador ele fica segurando ideias, segurando projetos, priorizando os outros, priorizando não ter conflitos, não se expor e não dão o primeiro passo de uma conversa, de um projeto, de uma ideia, seja lá o que for, uma troca de carreira, enfim. Então, deem o primeiro passo, né? Isso é importante. E dica para quem convive com planejadores tenham tato ao falar com planejadores. Por quê? Eles são os reis da empatia. Eles se colocam no lugar da gente e eles esperam que as pessoas façam o mesmo com eles. Então, não sejam rudes, grosseiros, diretos demais com planejadores, porque essa é a pessoa que vai ficar um mês magoada com o teu feedback. Então, cuidado na comunicação com planejadores. Ai, Dai, mas é cheio de mimimi. Não, não é mimimi, é uma pessoa que se coloca no lugar dos outros e tem empatia. Então, ele espera que ajam dessa mesma forma com eles. Porque a gente pode falar o que a gente quiser para qualquer pessoa, mas existem formas e formas de falar, formas e formas de dar um feedback. Inclusive, lideranças que estão aqui, estudem comunicação não violenta, que é bem importante. E outra dica também para quem convive com os planejadores respeitem o tempo deles. Façam combinados. Então, os líderes que têm um pouco mais de pressa, um pouco mais de urgência, sejam executores ou não, se vocês passarem uma tarefa para um planejador, coloquem uma data, coloquem um prazo para que isso seja entregue, mas não passem uma tarefa e dali a 15 minutos venham perguntar se está pronto, porque ele entra em pânico, ele trava. Então, ele precisa se organizar. Ok, estou recebendo essa tarefa hoje, que é terça-feira, eu tenho até sexta para entregar. Então, quarta eu vou fazer tal coisa, quinta tal coisa e sexta tal coisa. E aí vai estar tudo certo. Agora, se vocês passarem uma tarefa e em 15 minutos forem cobrar, se ele não se organizou para aquilo ali, vai dar bug mental. Conhecem planejadores, são planejadores, têm colaboradores planejadores. Luciana ali dividiu com a gente, ó, a experiência dela no chat também. Deixa eu ler tenho, aqui. Boa tarde. Tenho, ela surta comigo, a Diná é maravilhosa, mas ela é bem esse perfil. Eu me incomodo que às vezes o planejamento tem um tempo muito longo e eu já estou executando, então eu tenho. É isso aí, Lu. A Lu falou tudo, é muito isso. E aí, o que a gente tem que cuidar, né, gente? Dependendo de como é que é essa relação, não sei o quão próximas vocês são ou não, enfim. Às vezes a pessoa, ela se sente subaproveitada, ela sente que ela não está fazendo o que ela deveria. E o líder, no caso da Lu, que provavelmente seja executora, ela acaba se sobrecarregando com tarefas que ela não precisaria estar fazendo. E a outra colaboradora, ela pode, não estou dizendo que é uma regra, mas ela pode se sentir chateada porque parece que ela não é suficiente ou que ela não faz as coisas. Ó, a Ju comentou aqui, já tive colaboradora assim, foi o que mais tempo ficou na empresa. Os planejadores, eles são muito estáveis, gente. A tendência deles é entrar e ficar. Se é um ambiente bom, não é uma regra, tá? Mas via de regra, como eles não gostam de muita mudança, é um perfil que tende a entrar e permanecer. Então, é interessante. Todos os perfis são bons.
para determinadas questões e não tão bons para determinadas outras, né? Todos têm pontos fortes e pontos fracos. A Márcia Luciano levantou a mandou mão aqui. também, não sei se ela quer falar alguma coisa. Oi, sim, eu tenho uma dúvida. Quando o planejador é um encarregado ou uma encarregada, tá? E essa pessoa tem que gerenciar a equipe. O que a gestão pode fazer para melhorar? Porque eles têm toda essa questão do não se expor, do ter um jeito para falar, e daí muitas vezes acabam não dando uma ordem, né? Sim. Eu recebo muito essa pergunta, Márcia, diz assim, qual é o melhor perfil para ser gestor? Existe um perfil certo para ser gestor? A palavra é o que o cliente odeia ouvir. Depende. Depende do quê? Depende de qual equipe essa pessoa vai liderar, de que tipo de liderança ela vai ter que exercer. Se precisa ser uma liderança quase que coercitiva, aquela coisa de ter que ficar puxando as pessoas quase que pelas orelhas para estarem fazendo, uma equipe muito imatura, é mais difícil de um planejador lidar. Que daqui a pouco um executor vai tirar de letra, porque ele não tem problema em mandar, em dizer não, em ser direto, que o planejador muitas vezes tem. Mas os planejadores, eles tendem a ser líderes muito empáticos, eles tendem a ser líderes que muitas vezes ganham o respeito das pessoas, porque eles tendem a saber se colocar no lugar, a saber conduzir conversas. Só que o que tu precisa estimular nessa pessoa, dessa liderança, é que ela consiga falar, que ela consiga se expor. E muitas vezes, o que facilita isso? Aí a gente já entra em processos de gestão de pessoas. É ter um processo estruturado. Por exemplo, aqui na empresa a gente tem reunião semanal, reunião mensal de feedback. É uma regra. Digamos que não é ela que está querendo fazer uma reunião para puxar orelha de ninguém, mas é uma regra da empresa. Que o dono quis, sei lá, às vezes o planejador precisa de um teto de ferro para colocar, não, foi a Márcia que mandou eu fazer. Não é o mais correto, mas às vezes acontece. Então, ter esses processos para que as pessoas entendam que uma vez por semana ela vai conversar com um por um para entender o que está acontecendo, para pontuar coisas boas, para pontuar coisas que não estão tão bem, que precisam melhorar. Então, isso facilita o trabalho do planejador de se expor, do que simplesmente aconteceu uma situação e ele tem que ir lá e chamar a pessoa para dar um feedback negativo. Isso é dolorido para os planejadores, a não ser que eles já estejam assim, muito por aqui. Mas para eles é muito difícil fazer essa questão. Então, e aí também tem que ver quais são a porcentagem dos outros perfis, né? Quando a gente aplica teste de perfil, é uma barrinha de 100%. Então, digamos que a pessoa seja 23% uma coisa, 18% outra, 30 e poucos por cento outra, e sei lá quanto que falta para fechar 100, porque eu sou de humanas. Mas a gente divide por 4 e tem que ver qual outro perfil que vai complementar, porque se a pessoa, por exemplo, é planejador e tem outro perfil predominante perto, uma numeração perto, pode amenizar algumas características do planejador. Aí depende de pessoa para pessoa, de caso a caso. Mas nesse teu caso, eu instituiria alguns padrões. E conversas de feedback é um padrão importante de se manter, independentemente de qual o perfil do líder. Porque é um momento que tu institui para que o líder sente e converse com as pessoas. Seja numa reunião coletiva, a individual é importante também em alguns momentos, aí a frequência vai depender da necessidade, da disponibilidade, mas é importante que haja esse momento para quê? Para que a conversa não seja só naquele momento de dar xixi nas pessoas. Porque o que hoje já se está acostumado? Coisas boas a gente fala aqui no meio da operação, um cozinhando, o outro operando, e aí a pessoa vem e dá um elogio. Agora, se tu chama num cantinho, por histórico, né, a gente já sabe, me chamou de cantinho para falar alguma coisa ruim. Porque a gente precisa instituir na empresa que o feedback é uma coisa normal, seja para trazer um ponto positivo, seja para trazer um ponto negativo. Então, isso facilita a gestão, do que simplesmente só chamar a pessoa para conversar quando tem que pontuar uma coisa negativa. Respondi a tua pergunta? Sim. Eu acho que o exemplo que tu deu aí, assim, que a equipe é imatura, né? E o coordenador é um planejador. Então, aí nós temos um problema, realmente. Aí tem que desenvolver algumas habilidades, algumas competências dela. Me chama que a gente resolve isso aí. Mas é importante desenvolver, assim, né? Então, não quer dizer, não serve para mim, não dá, vou ter que trocar. Não necessariamente. Às vezes é só algum ajuste. Vou seguir aqui, gente. Olha, vocês darem 45 minutos para um comunicador fazer uma palestra é quase um desaforo.
É muita coisa para falar. Quarto, último e não menos importante perfil, os analistas. Então, gente, quem não se enquadrou nos 3 primeiros agora é a chance de vocês, se não terminou. Palavra-chave dos analistas, perfeição. Porque o foco deles é a excelência em tudo que eles fazem. Lembra lá que o executor era focado em tarefas e o comunicador era focado em pessoas? Pois estes aqui de baixo também. O analista, assim como os executores lá, os primeiros, também são focados em tarefas, mas na tarefa minuciosa. Quando a gente diz que o executor enxerga o todo, o analista enxerga lá a raiz da árvore, o pólen da flor. São pessoas perfeitas para análises mais profundas, porque eles são muito detalhistas, focados em tarefas também, como os executores, mas no detalhe. Os comunicadores, assim como os planejadores, também são voltados para pessoas. Então, são 2 perfis voltados para tarefas, 2 perfis voltados para pessoas. Mas também lá naqueles 2, depois no finalzinho eu reforço, um mais introspectivo e um mais extrovertido. Voltando para os analistas. Chave, perfeição, excelência. Consequentemente, quais as características de uma pessoa que busca perfeição? São detalhistas, é um perfil muito preciso, muito cauteloso, muito crítico, e às vezes não no mau sentido. Tendem a ser pessoas muito corretas, muito formais, mais metódicas, que valorizam muito perfeição e métodos e processos. Por que métodos e processos? Porque o método leva a uma perfeição, o processo leva a uma perfeição. Superpoder dos analistas. Analisar a fundo e criar estratégias sustentáveis, porque o que a gente diz? Que o analista faz uma análise tão profunda de tudo, ele não deixa nenhuma ponta solta, então ele consegue criar estratégias muito sólidas, né? Às vezes, metódicas demais e formais demais, mas sólidas. Dificilmente o analista deixa a ponta solta. Consequentemente, quais são os alertas para os analistas? A luz vermelha do analista é cuidar com o pessimismo. Não quero dizer que os analistas sejam pessimistas, gente. O que acontece? O analista, por natureza, ele vem com o chipzinho implantado de analisar tudo no detalhe. Então, ele vai comer uma comida, ele vai analisar no detalhe aquela comida. Não é assim, é bom ou é ruim. Então, muitas vezes, quando ele recebe uma ideia, uma sugestão, ele consegue fazer uma leitura disso e, às vezes, ele vai dizer, não vai dar certo isso aí. Porque ele já pensou lá na frente. Então, o que às vezes acontece na equipe? Vem o comunicador com uma ideia que ele nem pensou na execução, porque ele é criativo. Ai, quem sabe a gente bota aqui uma roda gigante no meio do restaurante, os clientes vão adorar. Aí o analista vai dizer, não vai dar certo. A roda gigante tem 2 metros e o nosso pé direito aqui tem 1,5 metros. Então, isso muitas vezes é tido na equipe como, é logo pessimista, o que acha que nada vai dar certo. Mas é que não é pessimismo muitas vezes. É que eles são detalhistas demais, eles são críticos, eles conseguem fazer uma análise do cenário, né, profunda, e são cautelosos, porque eles querem perfeição. Então, se não tiver perfeito, não serve. Também é um perfil que detesta errar. E, consequentemente, ele acaba perdendo muito tempo fazendo as coisas, porque ele precisa que esteja sempre perfeito, sempre perfeito, sempre perfeito, só que nunca chega à perfeição que ele quer. Então, ele perde tempo demais numa coisa que, às vezes, não precisa, por um excesso de detalhamento. Então, as dicas. Para quem tem um perfil analista, não percam tempo em coisas que não precisa. Tem coisas que são necessárias de se perder mais tempo? Sim. Tem coisas que não. Então, analisem isso. Isso aqui faz sentido eu ficar uma tarde inteira em cima dessa planilha? Não, não faz sentido. É só para eu saber quais são os dados. Então, eu não vou ficar uma tarde inteira, uma semana, fazendo a mesma coisa que eu já podia ter feito em um dia. E outra dica para quem é analista é: cuidem para não ser críticos demais a ponto de parecerem pessoas pessimistas, né? Ouçam as ideias de forma mais aberta, tenham um pouquinho mais de tato na hora de dizer que aquela ideia da pessoa não vai dar certo, porque às vezes é uma ideia ruim mesmo e não vai dar certo, mas a pessoa pensou aquela ideia com todo o amor e carinho dela. Então, sejam um pouco mais sutis na forma de expor as críticas. E aí não é crítica de apontar uma crítica, é de fazer uma crítica, mesmo que construtiva. Cuidem disso. Dica para quem convive com analistas. Se vocês combinaram alguma coisa com um analista, cumpram. Porque isso é muito importante para os analistas. E não considerem todo comentário do analista uma crítica, porque às vezes ele só está fazendo um comentário.
com tom, parece uma crítica, mas é só uma análise profunda e é a forma dele enxergar a vida. E, consequentemente, ele faz muitas perguntas, porque ele precisa de muita riqueza de detalhes para sair do lugar, para construir o que ele precisa. Então, aquelas pessoas que perguntam demais é porque elas precisam dessas informações para poder sair do lugar. Temos analistas no grupo? A Juliana se identifica com o perfil. Não vi aqui. Cara, eu tô com uma crise de identidade aqui. Eu não sei, na verdade, Acontece. eu só não me identifiquei muito com o comunicador, mas o resto, cara, tá uma mistura danada. Isso é bem comum, tá? E o que acontece também? Para a gente ser empreendedor, a gente precisa ter, muitas vezes, desenvolver muitas competências que a gente não tinha. E qual é o empreendedor ideal? É o que tem a parte boa dos 4 perfis, porque tem momentos que tu tem que analisar, tem momentos que tu tem que fazer acontecer, tem momentos que tu tem que te comunicar, tem momentos que tu tem que te colocar no lugar das pessoas, só que a gente não consegue ser a Mulher Maravilha. Por que a Mulher Maravilha? Porque quem criou a Mulher Maravilha foi aquele rapazote ali que criou o Disque. A Mulher Maravilha é a personificação de todas as qualidades boas dos 4 perfis, por isso que ela é maravilhosa. Mas, infelizmente, isso não é alcançável para nós humanos. Então, a gente acaba desenvolvendo o máximo que dá quando a gente é gestor, porque muitas vezes o gestor ele tem que fazer 1000 coisas sozinho, né? Que numa outra empresa terceira, cada um faria uma coisa. O gestor de um restaurante, às vezes, tem que fazer tudo meio que sozinho. De mais estratégico, vamos dizer, e às vezes até de operacional também. Então, a gente acaba tendo que desenvolver outras competências e aí acaba aparecendo uma grande mistura o perfil. Mas sempre tem algum que predomina. Para finalizar, gente, que nosso tempinho já está estourando. Aqui, comunicadores e planejadores são voltados para pessoas. Executores e analistas são voltados para tarefas. Executores e comunicadores, os 2 primeiros lá que eu falei, o executor e o comunicador, eles são mais extrovertidos, enquanto que o analista e o planejador são mais introvertidos, ok? E se numa sala temos um líder e uma pessoa de cada perfil, e o líder dá a seguinte ordem: pessoal, precisamos quebrar essa parede que está aqui atrás. Como cada perfil vai agir? E aí, pensem nisso lá na operação de vocês, quando é dada uma ordem. Como que cada um executa as coisas, como que às vezes os conflitos surgem. Pessoal, precisamos quebrar essa parede. O executor já está com a marreta na mão. É o primeiro, já está quase quebrando. Eu pensei isso. Sempre os executores estão com a picareta, a marreta na mão. Os comunicadores, pessoal, e aí, vamos lá, vamos quebrar junto, depois a gente sai, faz um happy hour, fala sobre o projeto. Os planejadores vão dizer, pessoal, calma, como é que a gente vai fazer? Quem que vai quebrar? Que ferramentas a gente precisa? Quem é que vai recolher os entulhos? Como é que a gente vai fazer o acabamento depois que quebrar? E os analistas, o analista, ele diz assim, senta todo mundo, ninguém levanta. Primeiro me traga uma planta do prédio, agora. Uma pequena sátira, gente, que fala assim, muito sobre cada perfil, exagerando, né? Trazendo claro, uma hiperdose de humor aqui para cada perfil. Não quer dizer, de novo, que é uma regra, a pessoa tem aquele perfil, ela é super assim, mas traz uma tradução forte, assim, das pessoas. E aí, consequentemente, a gente sabe a melhor forma de lidar com elas. Então, executores, vou recapitular, para os executores, sejam diretos, sejam objetivos, sejam ágeis na medida do possível, né? Porque os executores não têm paciência. Se vocês forem lidar com comunicadores, mantenham a conexão forte, mesmo que vocês vão dar um feedback negativo, ele tem que perceber que tá tudo bem, que ele não vai ser demitido, que vocês vão continuar sendo amigos, que tá tudo certo. Porque senão ele fica tenso. O comunicador, ele não consegue produzir se ele tem conflito com alguém. Aquela pessoa, assim, brigou com a mulher em casa, ele não vai conseguir trabalhar. Porque ele não consegue trabalhar se ele tem conflito com alguém. Os planejadores têm um tato para falar com eles e cuidem as entrelinhas, porque às vezes eles não vão falar, às vezes não, eles não vão falar o que eles estão pensando, então prestem atenção neles. E os analistas são pessoas muito detalhistas, têm que trazer mais riqueza de detalhes para eles. E os analistas têm uma coisa também
A bateria social deles é minúscula, eles não gostam muito de lidar com gente, então se eles puderem não lidar muito com pessoas, eles vão preferir. Então não coloquem analistas para fazer atendimento ao público, que não vai dar bom. Dúvidas, eu não fui acompanhando todo o chat aqui, mas deixa eu ver se tem alguma dúvida. Essa sátira é muito esclarecedora. Ela te facilita a compreensão de qual é o teu perfil, qual é o perfil dos outros. A Ju disse que teve indústria de produtos sem glúten por 9 anos, com as mesmas dificuldades, que os clientes que ela atende hoje têm os mesmos desafios, é uma verdade. O pessoal se identificando aqui com os perfis, agora não vou saber qual foi. Eu, meu marido, essa sou eu. Ai, ai. Ó, o Luciano mandou, meu supervisor é assim, quando a gente estava falando do planejador. Até pediu para sair, pois se sentiu muito pressionado. Os planejadores, eles ficam chateados com pressão. Os analistas, eles já se pressionam muito, porque eles buscam a perfeição, né? Então, eles já se pressionam pra caramba. Então, se vem mais pressão externa, eles também dão uma bugada, não é legal. O executor não se importa com pressão, para eles tá bom, e o comunicador, ele funciona sob pressão. Ó, a Nádia disse, temos todos os perfis lá no CREP, agora vamos analisar melhor e aproveitar as dicas. É isso aí. Geralmente, numa equipe grande, é difícil não ter pelo menos uma pessoa de cada perfil. Então, a gente tem que saber lidar, pessoal. Tem que saber lidar com os diferentes perfis, porque eu digo que conhecer perfil é um divisor de águas, porque a gente entende que as coisas não são pessoais. E isso é muito importante para falar sobre conflitos dentro da empresa. É entender que não é pessoal. Aquilo não foi para mim. Ai, eu, Daiane, meu Deus, ai, me xingou. Ai, fiz o hambúrguer errado. Ai, passei o ponto da carne. Não é para mim, pessoa. É pela empresa, é pelo todo. Hoje eu fiz uma palestra sobre trabalho em equipe, trabalho em time, que eu digo, e a gente bate muito nessa tecla, né? Que não é pessoal, não sou eu. Luciano, para aprofundar um pouco mais esse assunto, qual material eu indico? Tem muito conteúdo na internet, tá? De forma um pouco mais rápida, assim, sobre perfil comportamental. Se vocês quiserem fazer o workshop com mais tempo, eu faço também, faço online, faço presencial, vou puxar a brasa pro meu assado, né? Se quiserem analisar perfil de vocês, da equipe, faço também. Mas tem bastante material gratuito que vocês podem pesquisar, porque realmente, assim, muda a vida da gente conhecer de perfil. Fica tudo muito mais leve. O meu Instagram é @dai do RH. Vou pedir para vocês, eu tô me atropelando aqui, Camila. Vou pedir para vocês, se possível, Dai do RH, ali tá Dai do RS. Eu sou do RS, mas eu sou do RH. Eu misturei a Brasel com a Dai. É Dai do RH. Se vocês puderem abrir as câmeras de vocês para a gente tirar um retrato para botar no Instagram, eu agradeço. Cadê a Gabi? O Luciano levantou a mão, não sei se ele quer falar alguma coisa. Quero ver as carinhas de vocês. Estou só eu aqui falando para um monte de tela. A Michelle está compartilhando a tela com nós. O que tu quer nos mostrar aí, Michelle? Mostra a cara. Mais alguém vai aparecer, senão a gente já... Olha ali, as gurias estão de trio ali, adorei. Isso aí, equipe reunida, crescimento, todo mundo cresce junto, é isso aí. Arrasaram. Cadê a Gabi? Tá aí? Tu faz o print para nós, Gabi? Do nosso retrato? Ó, pessoal, todo mundo olhando para a câmera, fazendo sorriso. Vou ver se eu consigo colocar todo mundo aqui, peraí. Ah, é verdade. Para mim, aqui acho que aparece todo mundo. Quem tiver pergunta, já vai preparando aí. Acho que para mim tá aparecendo todo mundo. Qualquer coisa eu faço o retrato. Para mim aqui. Eu tô na tela do computador. Tá limitado. Olhem para a câmera, digam X. Vou colar lá no... Depois eu mando para vocês. Gente, perguntas, dúvidas, sugestões, reclamações? Não, reclamações não. Brincadeira. Todo mundo entendeu tudo, já vamos fazer tudo diferente na empresa. Vamos resolver todos os BOs. Isso tudo que eu trouxe na teoria é tudo muito simples, é tudo muito fácil, né, gente? Na hora do pega para capar ali,
é mais complexo, mas quando a gente dá uma respirada, assim, e pensa, essa pessoa tem tal perfil, ok, isso explica muita coisa, vou conduzir de uma forma diferente, realmente muda bastante, tá? Camila? Isso aí então, gente, sem nenhuma pergunta a mais. Agradecer a Dai, maravilhosa como sempre, a gente tinha uma data, trocou a data e ela sempre muito bem disposta a estar nos auxiliando nisso, um assunto que é muito pesquisado, né, pessoal? Na nossa reunião, um dos principais pontos foi esse, que a dificuldade que os gestores tinham em trabalhar com a equipe, né? Então, a gente não pensou em outra pessoa a não ser a Dai, e prontamente ela aceitou e foi muito bem-vindo. Quem quiser fazer análise de perfil, chama a Dai ali, procura o Instagram, começa a seguir Fico muito lá. feliz com o convite, agradeço. Olha, Lu, apareceu. Oi, Lu, sentimos tua falta. Ossos do ofício, sabemos. Agradeço muito o convite, foi muito bom. A gente tem pessoas muito imaturas, né, no mercado, muitas vezes, e infelizmente a gente está desenvolvendo muita tecnologia, inteligência artificial, mas o autoconhecimento está ficando de lado. E quando a gente não conhece a gente, não conhece o nosso perfil, não conhece o que a gente faz de melhor, o que não faz, quais são os gatilhos que nos deixam irritado, quais são os gatilhos que nos fazem entrar num conflito, quando a gente não sabe isso, a tendência é que a gente tenha uma vida muito mais conflituosa, muito mais turbulenta, né? E são essas pessoas que a gente traz de mercado. Então, a gente, enquanto líder, empresário, a gente, de uma forma ou de outra, acaba buscando se desenvolver mais quando dá, no tempo que dá, mas muitas vezes as pessoas que estão no mercado não fazem isso, né? Então, a gente precisa, às vezes, fazer por nós e por elas. Então, é por isso que eu levanto essa bandeira aí de anticonflitos, anticombate, né, do anticonflitos, e de perfis comportamentais, porque realmente é um divisor de águas na vida da gente. Certo, pessoal, muito obrigada. Muito obrigada, pela gente. participação de todos, pela presença. Fico à disposição, se tiverem mais dúvidas, quiserem me chamar, anotem meu WhatsApp, me sigam no Insta, estou à disposição. Tchau, tchau, gente. Uma boa Tchau. tarde a todo mundo.